Foi o assunto mais polêmico desse ano aí, certo? E aí eu coloquei aqui, né, processo de inscrição 2016-2017. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre o que nós, da Comissão Técnica, vivenciamos ao longo desses anos, né, a ponto de entender o efeito, certo? Foi qual coisa? Não. Pegou levantando a mão. Entender assim, o que aconteceu, né, ao longo desses anos, como a gente detectou o efeito e quando, certo? Passar um pouquinho do qual foi a nossa linha de raciocínio até chegar onde estamos hoje, certo? Com o que a gente avaliou, né, as limitações do design, as possíveis soluções. Passar também um pouquinho do nosso sentimento, certo? A respeito de tudo que foi comentado e falado no Facebook, certo? Que foi onde deu a maior discussão, né? Então vamos lá. Aqui, ó, esse aqui são dados reais, tá? Então, o pessoal comentou ali, tinha um tempo nas apresentações, né? A partir de qual ano já tinha 50, 60 equipes, tá vendo? Então assim, ó, em 2004 a gente já tinha perto de 60 equipes, tá? A competição cresceu e o que aconteceu foi o seguinte, a gente percebeu que a competição estava atingindo uma linha assintótica ali, certo? Ao mesmo tempo que a gente identificou que o nosso limite da competição era em torno de 95 equipes. O nosso limite logístico, né? E até aí, na época que a gente estava atingindo essa linha assintótica e as equipes, e era perto do nosso limite da competição, a gente ficou mais ou menos tranquilo com a situação que o design estava, e aí aconteceu isso, certo? A gente teve um boom de equipes aqui em 2014, 15, né? Mais ou menos com a mesma derivada de quando a competição começou, tá? Isso assustou um pouco a gente, de forma que eu vou dar um zoom nesse pedaço aqui, certo? Para mostrar melhor o que aconteceu, né? Como foram as inscrições nesse período. E aí, assim, o que eu estou tentando mostrar aqui, talvez tenha a cara assim, de justificar um pouco a nossa falha, certo? Porque no fundo foi isso mesmo que aconteceu, certo? A gente teve uma detecção tardia desse fenômeno, né? Como que foram as inscrições das equipes, tá? Em 2013, eu coloquei aqui, ó, quantas equipes ficaram na lista de espera e quantas se inscreveram na primeira fase. Até esses anos aí, a inscrição da competição era feita em duas fases. Tinha uma fase de quase um mês, em que as equipes ficavam se inscrevendo, vai se inscrevendo, vai mandando os dados lá para a Diana, né, na época não era Diana, era uma outra secretária, e ia mandando as informações, e cadastrava a equipe, pagava. Todo esse processo acontecia durante um mês, mais ou menos, de 15 dias a um mês, não variava de ano, para fazer a primeira fase da inscrição. Depois começava a segunda fase da inscrição, que eram aqueles caras que deixavam para se inscrever mais tarde, e esses caras que se inscreviam mais tarde pagavam uma taxa mais alta. E o que aconteceu? Mesmo em 2013, voltando aqui, né, o efeito aqui já ter começado a regringolar, né? Em 2013, todas as 85 equipes se inscreveram na primeira fase. Isso significa que a gente teve um período de um mês e não completou as vagas. Então, assim, o que acontecia? O nosso processo de inscrição, para vocês terem uma ideia, assim, passava uma semana, a responsável pelas inscrições da DSI mandava um relatório. Temos 20 equipes inscritas. Aí passava mais uma semana, temos 45 equipes inscritas. Aí passava mais uma semana, temos 60 equipes inscritas. Aí o número ia estabilizando, acabava a primeira fase, depois ia para a segunda fase, nisso a gente já ia começando a tocar a vida, para organizar. E por que esse número da primeira fase é relevante? Porque não estava mostrando o aparente desespero, certo? Pela data de inscrição. As inscrições, durante todo esse tempo, foram feitas por ordem de inscrição, né? Então, assim, quando chegava na segunda fase, nesse exemplo aqui, tinha 10 equipes só para conseguir as vagas. Esse aqui tinha mais 6 equipes só para completar as vagas na segunda fase. Então, passado um mês, tinham uns 15 dias de folga, aí começava a segunda fase de inscrição, essas equipes já se inscreviam e aí era manual, então a gente nunca ficou evidente a quantidade de equipes que passava das 95, certo? Então, quando começou a estourar, por quê? Porque tudo era feito com muita calma. Ficava um mês escrevendo as equipes, tudo com calma. Só que o que aconteceu? Conforme o número de equipes foi aumentando,
todas essas que se inscreviam na segunda fase começaram a ficar preocupadas, certo? Que, pô, estou me inscrevendo, só que eu vou me inscrever já está tarde demais. O que aconteceu em 2005? E aí foi quando o problema ficou de fato evidente, tá? Eu estou comentando isso porque a gente ficou de fato evidente em 2015, porque muitas equipes comentaram assim, né, a respeito do quanto a gente foi relapso, assim, no sentido de não perceber que a competição estava crescendo, mas foi um resultado de como as coisas eram feitas, certo? Assim, tudo era feito, o fato da inscrição ser feita em 2 fases e as equipes ficarem 1 mês se inscrevendo e não atingir o limite, não estava deixando para a gente evidente o tamanho do problema, tá? Então, assim, existe uma parcela de culpa nossa nessa história? Tem. A gente podia ter visto isso, certo? Mas a gente não viu. A maneira como as coisas eram feitas mascarou o resultado, o fenômeno, né? E é o que aconteceu. Quando chegou em 2015, inscrevemos 95 equipes, aqui está a pergunta, ó, 145 no total, tá? 50 equipes na lista de espera. É muita gente. E aí gerou todo aquele desânimo, certo? E desmotivação por parte de 50 equipes. Só que aconteceu o seguinte, essas inscrições aqui acabaram em 6 horas. As 95 inscrições acabaram em 6 horas. Até o ano anterior, tinha passado 1 mês e não tinha completado. Então, assim, o que antes levou 1 mês para se inscrever, só que tipo 20 equipes ficaram de fora, as equipes perceberam isso e a gente não percebeu. Talvez fosse até, assim, uma solução de compromisso no sentido de que chega no final da competição, a gente não recebeu feedback, a gente não ficou sabendo, não teve naquela época todas as reclamações das, sei lá, 20 equipes que ficaram de fora. Então, o que aconteceu? Nesse momento aqui, ó, a gente teve teve inscrições aqui sem pressão, né, que ficou de fora. Aqui acabou em 6 horas. Aí veio a pergunta, né, como seria em 2016? Porque 2015 foi desse jeito. Como seria em 2016? Em 2016, aí sim a gente já viu o problema e falou assim, bom, agora errou, né? As equipes vão todo mundo madrugar ali na frente do computador, apertando F5, igual compra de ingresso para a Copa do Mundo, certo? Para ver quem consegue se inscrever na competição do slime. Tá? E a gente ficou preocupado com isso, certo? Isso para 2016. Então a gente pegou o ano de 2015 e começamos a estudar. Tá? Então vamos lá. A gente detectou o problema em 2015, né? O problema da quantidade de equipes interessadas ficou evidente pela primeira vez em 2015. Ele já estava acontecendo? Já, mas foi em 2015 que a gente percebeu o problema, tá? Um pouco tardiamente. Como seriam as inscrições em 2016, caso nada fosse feito? E aí é o que eu falei, né? As inscrições terminaram em poucos segundos, equipes ficaram de plantão atualizando a página da SAE, na época das nossas discussões, né, entre a gente chamava da batalha do F5, né? Teria que ficar lá todo mundo fazendo. Haveria muita afobação no processo, que depois gera um custo, certo? Equipes querendo corrigir o nome, porque digitou o nome da equipe errado, corrigir o membro. Seria todo um processo que teria que ser feito quase que 2 vezes, porque a equipe, o objetivo é escrever. Então escreve de qualquer jeito e depois arruma, certo? Inscrições serão feitas com erro, né? Equipes cuja instituição possui um servidor de internet mais poderoso teriam vantagem, e isso é uma competição de aeronáutica. A gente não quer competir a equipe que tem o maior servidor com a equipe que tem o pior servidor. Tudo isso a gente pensou, certo, pessoal? E a ocupação das vagas por ordem de inscrição seria aleatória, certo? Porque teria um monte de gente apertando F5, e eu, se fosse da equipe, e tivesse 15 membros da minha equipe, eu não ia virar e falar assim, galera, vamos todo mundo lá reunir e ficar na torcida. Não, eu ia pegar e dar um papelzinho com todos os dados da inscrição para cada um dos 15 membros, vai cada um na sua casa, então não seria 95 equipes tentando a inscrição, seriam 1.400 pessoas tentando a inscrição, certo? Então, assim, seria o caos, tá? Então, assim, e seria aleatório. A gente ficou muito preocupado com esse processo, certo? E eu ressaltei o aleatório aqui, tá? Porque foi o que gerou o maior bafafá esse ano. Seria aleatório, tá? Pela previsão que a gente estava fazendo. Aí, o que aconteceu, né? A gente achava essa maneira de inscrição, como a gente está vendo aqui, certo? Pela batalha da F5 inaceitável. Então, não pode continuar desse jeito, certo? E a gente começou a avaliar as limitações da competição, para tentar aumentar. Por que eu estou falando isso? Porque assim,
Eu confesso que eu fiquei até um pouco chateado, assim, sabe? Teve uns comentários no Facebook do tipo, pô, é óbvio, né? Pô, aumenta o número de vagas. Mas, cara, pô, a gente também acha que isso é óbvio, certo? Se a gente quisesse, se fosse possível aumentar o número de vagas, a gente aumentava. Você acha que a gente não queria aumentar o número de vagas? Se a gente não queria receber 200 equipes aí, claro que a gente queria, certo? Não foi possível, né? Assim, quando a gente vê um comentário desse tipo, a gente não acha que a equipe está com maldade fazendo esse tipo de comentário. E esse foi um dos pontos que a gente pensou no fórum, assim, sabe? A gente começou a ter uma sensação de que estava havendo uma falta de confiança das equipes, uma crise de confiança no nosso trabalho, certo? Achar que a gente faz as coisas como na telha, assim, tá? Então, assim, e isso é uma coisa que não existia lá na época, até 2009, quando a gente fazia fórum, porque havia esse contato mais pessoal entre a gente, né? A gente chegar aqui, contar, falar um pouco do que a gente faz, das nossas dificuldades, as equipes entenderem que a gente desenvolve um trabalho sério e que tem dificuldades financeiras, políticas, de todo tipo que vocês podem imaginar, né? Bom, então beleza. Então assim, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, é que assim, quando surgem esses comentários do tipo assim, pô, é óbvio que a melhor solução é aumentar o número de equipes, certo? A gente não conseguiu, é claro que a gente tentou, né? Aí eu vou passar um pouquinho, só ter uma visão mais geral do lado técnico, tá? O técnico logístico, né? O que a gente tem como limitação hoje, né? As apresentações orais, elas são feitas em 6 salas, tá? A 6ª sala foi relativamente difícil de conseguir, tá? Então existe um lado de conseguir as salas que tem uma dificuldade, porque eu estou falando assim, ó, eu estou tentando explicar aqui a limitação de 95 com foco em qual é a nossa dificuldade de aumentar além de 95, certo? Mas tecnicamente é possível, a gente poderia tentar mais salas, ou sei lá, apresenta sentado no chão, em volta da fogueira, não sei. A gente podia tentar imaginar alguma coisa para fazer a apresentação além de 6 salas. Só que tem uma quantidade de juízes por sala, certo? Apesar da gente ter todo aquele número de juízes que foi comentado aí para avaliação de relatório, poucos vão. Em média, a gente tem de 3 a 4 juízes por sala. Ficar com menos do que isso, a gente considera inaceitável, porque hoje, de todo aquele processo que a gente falou de subjetividade, a nossa nota com maior variação é das apresentações orais. A gente tem esse controle e sabe disso. Não tem como a gente fazer com menos juízes. Isso é um problema. Então hoje, e os juízes estão ligados à disponibilidade, porque é uma quinta-feira, certo? Como eu falei, as pessoas são voluntárias, né? Então é realmente difícil a pessoa às vezes pagar na própria hora para depois ficar fazendo hora extra para pagar aquilo que foi feito, o tempo que você saiu. Além disso, tem que conciliar a data da competição. A maioria dos juízes são Embraer, então, por exemplo, você imagina o que aconteceu em 2013, 2012, quando a Embraer estava prestes a fazer o primeiro voo do Legacy 500, certo? E estava faltando lá 2 meses para o primeiro voo do avião, e a Embraer falou assim, não, beleza, vamos abrir 80 pessoas lá para a competição, não vai, entendeu? Então, assim, a gente tem uma série de outras limitações que a gente não consegue conciliar, né? Então, assim, o número de juízes por sala é um limite muito sério que a gente tem, né? Outras alternativas, aumentar o horário do início e término das apresentações. Por exemplo, a gente poderia começar às 4 da manhã e terminar às 11 da noite, certo? Mas assim, poderia, né? Não sei, ninguém aguenta. As equipes querem ser as últimas, imagina a má vontade do juiz, certo? Que está avaliando a equipe 11 horas da noite lá, certo? Aí ela que ganha nota 3 lá e fala assim, ah, mas a minha apresentação foi ótima, mas cara, imagina o mau humor do juiz que ficou o dia inteiro lá, certo? Das 4 da manhã às 11 da noite. Então assim, essas coisas fazem diferença, certo? E a gente não quer que uma equipe seja prejudicada porque o juiz já está de saco cheio, certo? Então assim, o horário, e esses, de novo, são juízes voluntários que ele não só está sendo liberado quando o supervisor dele, o gerente dele topa em liberar que ele saia na quinta-feira para ir lá avaliar os aeronaves do design, as apresentações, como também, depois que acaba esse período, ele volta para casa, tem família e muitas vezes ele não está afim de tirar esse tempo que ele gasta com a família. A gente às vezes se dedica um pouco mais, às vezes até arruma um problema em casa. Certo? Mas assim, é um problema, certo? Então assim, passar muito do horário. A gente, depois que acaba a última apresentação, no último ano acabou, por conta de atraso, 7 horas da noite.
porque atrasos são gerados. Porque atrasos são gerados. Então, assim, imagina, se com tudo planejado, a coisa escorrega e foi para as 7 horas da noite, imagina se a gente previsse com um horário mais tarde, certo? Ah, e tem mais essa também. O DCTA também coloca um limite de horário pra gente, né? Até o tempo que a gente pode ficar lá. A gente pede lá, pelo amor de Deus, às vezes passa o tempo que eles falam, e só nós da comissão técnica ficamos lá para fazer os centros de notas, né? Como tem essas notas cruzadas, tem que rodar o algoritmo de harmonização entre as salas também, né? O nosso processo tem juiz que passeia de sala para sala, tem aquele cruzamento que o estudante apresentou, então a gente consegue fazer uma harmonização entre as salas, né? Assim, por conta desse processo que a gente faz. Então, tudo isso é feito depois, e às vezes a gente fica até 9 horas da noite lá, no processo que é hoje, né? Então, a gente entende assim, que essas barreiras, elas não são impossíveis de se corrigir, mas são bem difíceis. A gente não conseguiu ao longo de 2015 achar uma solução para esses problemas. Avaliação de relatórios, né? Quantidade de juízes por disciplina. Se a gente tivesse 150, 145 relatórios, a gente não teria 2 avaliações. Se não teria 2 avaliações, a gente não teria o cruzamento de notas. Então, assim, para a gente é premissa. Sem cruzamento de notas, a avaliação vai ser pior do que já é hoje. Como as equipes já consideram que não é boa, certo? Isso vai ser pior do que já é hoje. Então, assim, em termos de subjetividade, né? Então, assim, a quantidade de juízes por disciplina é um outro batente. Espaço nos hangaretes. Hoje tem uma certa quantidade de bancadas lá para as equipes. Para colocar 150 equipes, por exemplo, a gente precisaria de mais bancadas, tem um custo associado, e precisaria de alugar tendas a mais para colocar as demais equipes, né? Parece brincadeira, tá, pessoal, mas essas coisas têm um custo bastante alto, tá? Eu não posso divulgar aqui, mas assim, o custo do design é algo um tanto exorbitante, vocês não fazem ideia, tá? Então, assim, é complicado quando a gente entra nesse cenário dos hangaretes aí. Mas, de novo, é uma questão possível de ser resolvida, certo? E depois tem o nosso cenário que eu acho que eu diria que é o mais crítico de todos, que é a quantidade de baterias por voo. Se a gente colocasse 150 equipes lá, a gente teria 3 baterias por voo, 4. E aí cai naquele cenário que eu comentei também, certo? A gente teria, vocês estariam projetando um avião ao longo de um ano inteiro para chegar aí e fazer 2 voos, certo? Um ano inteiro de projeto para fazer 2 voos. Então, assim, esses aqui são os limites básicos, né, que a gente considera os mais visíveis, certo? Em todos eles tem custo associado, tem uma série de outras coisas, mas esses são os limites mais fáceis de notar, né? E aí o que acontece? Bom, eu fui falando tudo aqui, né? Então, como funciona, né? Quais eram as possibilidades, né, que a gente avaliou para as apresentações orais? Mais sala com menos juízes, diminuir o tempo das apresentações orais, por exemplo, em vez de apresentar 15 minutos com 15 de pergunta, a gente faz 10 de apresentação com 5 de pergunta, menos pela metade. Só que se vocês querem, certo? Todo mundo aqui fala, pô, como o feedback é importante para a gente. Parte do feedback são as perguntas que os juízes fazem na avaliação, na apresentação oral. E aí como é que a gente vai pegar e diminuir esse tempo, certo? Inclusive contrário ao que todas as equipes falam em todos os feedbacks que foram dados. Que a gente quer mais feedback, o feedback no fim da competição, né? As equipes pedem que o feedback seja dado em relação ao projeto. Não tem como a gente chegar lá e diminuir o tempo de apresentação oral. Quando eu digo não tem como, assim, né? A gente considera uma solução ruim, né? Quando eu botei a mãozinha para baixo ali, né? É uma solução ruim. Aumentar o horário entre o início e o término das apresentações. Aí uma solução mais ou menos aí, né? Definir uma forma de selecionar algumas equipes que fariam as apresentações orais e as restantes não. Então, tem algum jeito de nem todo mundo apresentar? E a gente ficou pensando numa maneira de sair com essa solução, certo? Nem todo mundo apresenta. Porque, afinal de contas, aquelas que não apresentaram podem assistir as competições das que apresentaram e tem um aprendizado ali em cima também, né? Só que, de novo, como selecionar, né? Algumas equipes ganham ponto, outras não? Não tem como, certo? Aí, de cara, já aparece uma diferenciação, né? E se também você apresenta sem ganhar ponto, então ninguém quer apresentar, o cara vai querer direto partir do voo mesmo. Então a gente ficou meio sem saída. É uma solução que poderia ter algum futuro, mas a gente não conseguiu identificar uma saída. Acabar com os dias das apresentações orais. Essa seria radical, certo? Você acabou com essa apresentação lá, 4 dias de voo, pronto.
mas a gente também não via isso porque é uma competição de engenharia, certo? Tem projeto, você não vai virar só a parte prática ali, né? Cadê o projeto? Discutir assim, pô, essa asa ficou grande, tem certeza que é isso mesmo? Se tem... A gente não podia acabar com o dia das apresentações orais. A gente pensou nisso, mas também considerou ruim, né? Em relação à avaliação de relatórios, né? Como eu falei, aí vem um caso que eu botei uma mãozinha para cima, que é a ideia polêmica que a gente teve, tá? A gente não conseguiu amadurecer. Que é o seguinte, e se a gente colocasse as próprias equipes para se avaliarem umas às outras, certo? Num processo aleatório. Então, só que assim, o que a gente pensou a respeito disso? A gente ficou muito preocupado porque é o seguinte, essa é uma solução ousada e sem volta. Porque se você perguntar para os 5 melhores relatórios do ano passado se eles concordam, eles vão falar, ah, não, todo mundo vai ver o que eu fiz. Se você perguntar para os 5 notas mais baixas de relatórios, eles vão perguntar, claro, essa é uma solução ótima. Então assim, a gente ficou muito com receio, sabe? Por que não tem volta? Porque isso vai tornar os relatórios públicos. Uma vez público, não tem como você voltar mais atrás, certo? Então a gente ficou com muito receio desse tipo de implementação, mas a gente sabe que tem competições que fazem isso. Por exemplo, a Guerra de Robôs, os papers deles são avaliados pelas próprias equipes. Então a gente pensou muito a respeito, não conseguiu amadurecer a ideia, ficamos com muito receio da implementação disso e achamos que não valia a pena ir para frente com uma ideia dessas sem antes medir o que vocês pensam de um negócio desse. Certo? Porque é bem diferente de tudo que já foi feito no design. A gente pensou em medidas alternativas do tipo definir blocos de equipes, por exemplo, um bloco de equipes com notas maiores do ano anterior, claro, né, porque o ano corrente a gente não sabe. Equipes melhores classificadas do ano anterior, um segundo bloco, um terceiro bloco, o primeiro bloco avalia o segundo avalia o terceiro, a gente avalia o primeiro, de forma que uma equipe que está iniciando, ela nunca vai ver o relatório de sucesso pronto para não pegar a receita de bolo, ela tem que caminhar pelas próprias pernas. E aquela equipe que já tem um relatório bom, ela atua igual quando a gente tem na faculdade comum, o professor nomear um monitor da disciplina, certo? Se o cara já sabe projetar o avião, por que ele mesmo não orienta uma equipe que é um pouco mais fraca do que ele, em termos de conhecimento técnico do projeto, certo? Então a gente começou a pensar em alternativas, né? Mas como definir o bloco, tem uma interface entre eles, tem uma sobreposição. A gente pensou numa série de soluções, mas aí vocês veem, né? Não é uma coisa fácil de implementar isso e chegar na solução ótima para uma medida que não tem volta, né? O dia que se tornar público, não tem mais o que fazer, né? Então assim, a gente, daí para frente vai ser público. Então a gente ficou com muita dúvida disso, muita dúvida. A gente considera uma solução com potencial, mas a gente não queria adotar sem falar com vocês. Provavelmente, para a gente exercitar esse tipo de coisa no futuro, eu nem sei mais se vai ser necessário ou não, mas para a gente exercitar esse tipo de coisa no futuro, dependeria de, talvez a gente fizesse uma pesquisa, uma votação pela internet aí, sobre não sei, para ver o que as equipes acham. Ponderando, claro, né, porque se a gente chegar nesse efeito que todas as equipes fortes falam, de notas mais fortes falam que não querem, todas as equipes com as notas mais fortes falam que querem, você fala, está totalmente tendenciosa a votação, certo? Então, assim, qual que é, do ponto de vista educacional, o que a gente ganha com isso? A gente vai viciar todas as equipes a fazerem tudo do mesmo jeito? Se for fazer isso, então vai ser um relatório, faz cada um o que quer. Se todo mundo vai escrever a mesma coisa no papel, então também não precisa de relatório. Que é uma solução que a gente considera, obviamente, péssima, certo? Acabar com os relatórios. Eu não coloquei aqui, mas diminuiu o número de páginas, de palavras no relatório? Quem concorda? Acho que ninguém concorda, certo? Diminuiu o número de palavras no relatório. Então, assim, como avaliar mais relatórios, né? E aí a gente marcou aqui também uma solução mais ou menos, definir uma forma de selecionar algumas equipes que teriam seus relatórios avaliados, o restante não. Mas, de novo, como avaliar, certo? Se imagina assim, 2/3 das equipes têm nota de relatório, beleza, essa equipe tem 100 pontos a mais que as outras? Não dá, certo? Então, o que você faz com a equipe que não teve relatório avaliado? A gente também ficou numa solução meio ensaboada aí desse negócio. Quantidade de bancadas. Bom, comprar mais bancadas, alugar mais tendas, tudo isso tem custo, mas tecnicamente é possível, certo? O único problema disso é que o patrocínio da competição ele é conseguido ao longo do ano. Né? A competição acaba em novembro do outro ano
de um ano e a regra é liberada em janeiro. E não é no espaço de um mês que o pessoal do staff da SAE consegue todos os patrocínios da competição. Então é muito difícil a gente se comprometer com bancada e tenda antes dos patrocínios serem feitos. Então vou dar exemplo. O senhor design tem um X de verba que ele consegue gastar para fazer a competição acontecer lá, né? O design city lá, né? As tendas, as barracas, os gradis. Tem um X de dinheiro. Se num certo ano, com o patrocínio que a gente tem, sobrasse dinheiro, pô, a gente está conseguindo um patrocínio bom, a gente pode começar a pensar em comprar mais bancadas. Aliás, assim, né, se fosse comprar uma bancada, a primeira solução seria trocar as que estão ruins, né? Porque assim, tem um monte de bancada caindo nos pedaços lá, né? Então assim, se a gente tivesse essa verba para fazer substituição de bancada e comprar tenda, a gente teria que ver o montante da verba do design crescendo para depois tomar a solução. Porque se a gente toma uma solução antes e depois não tem o patrocínio, a gente faz o quê? No sol, é inaceitável, certo? Ou na chuva, né? Sei lá, nem sei o que é pior, se é sol ou chuva. Aí, então assim, é uma solução tecnicamente possível, mas com custo. E onde a gente fica pisando em ovos é que o custo não é com a gente. A gente queria uma solução que a gente fosse capaz de atuar, certo? Com relação às bancadas. E mudar o local da competição, criar mais um dia da competição. Criar mais um dia de competição, 5 dias, é praticamente impossível. Tá? Com o que a gente vivencia hoje, em termos de conseguir juízes e liberação do pessoal para participar em dias úteis de trabalho, é praticamente impossível criar um 5º dia de competição. Certo? Fora que acho que no 5º dia a gente ia começar a mandar gente para o hospital o tempo todo, né? Porque a molecada já está doente, a gente já está doente, vocês já estão doentes já, né? Que a competição é extremamente estressante. Então assim, criar mais um dia de competição parece muito bacana, mas na realidade mesmo tem que tomar muito cuidado para fazer esse tipo de coisa. Mudar o local da competição. Essa é uma possibilidade sim, tá? No sentido de que muitas vezes nossos voos são interrompidos por operação do aeroporto, né? Aeronaves comerciais cruzando, operação do aeroporto de São José dos Campos, mas tem toda uma questão política ali, certo? De todo o apoio que nos é dado por parte da Força Aérea, e essa é uma mudança bastante difícil de acontecer. E além disso, mudar para mais longe ainda é praticamente impossível. Tá? Por quê? Citando como exemplo, bom, eu vou falar mais para frente, tá? Mas assim, como foi passado, 20% dos nossos juízes são de fora da Embraer. O resto é tudo juiz da Embraer. Então você imagina, se a gente tivesse que fazer uma competição, vou dar um exemplo aí, Presidente Prudente, certo? Vamos fazer a competição aí, Presidente Prudente, lá tem um lugar lá que os caras vão disponibilizar um monte de espaço de graça. Você tem que pegar um monte de juiz e levar lá para o Presidente Prudente, certo? Com tempo de antecedência, para o cara chegar lá na apresentação oral. O cara já está gastando tempo, ele não vai querer gastar dinheiro para ficar em hotel, para fazer o que tiver que fazer, certo? Então assim, quando a gente depende dessa dedicação de tempo é o máximo que a gente tem conseguido, né? Então assim, mudar o local da competição para um lugar longe de São José é relativamente difícil, tá? Mudar para um lugar perto de São José, para um outro lugar próximo daqui, poderia ser uma solução talvez possível, mas ainda também dependeria de muita análise e muita discussão numa esfera superior à nossa, né? Que estamos mais ligados à organização das regras, né? Se todas as equipes forem inscritas, será necessário limitar o número de equipes que vêm para a competição. Aí limitar como? Né? A gente pensou em 2 maneiras. Uma as únicas 2 maneiras possíveis, né? Ou você limita no início da competição, por exemplo, surgiu inclusive no comentário do Facebook lá, algo do tipo fazer pré-relatórios, um relatóriozinho pequenininho para a gente avaliar quais equipes viriam ou não viriam. Né? Essa solução é ruim, tá, pessoal? Porque ela já foi testada. Quando a equipe micro nasceu, por ser um avião pequeno, a gente ficou com muito receio de que as equipes, que uma série de equipes migrassem para micro, por causa de ser de repente um pouco mais baixo custo, e aí a gente ficou com receio que de repente naquele ano viessem 30 regulares e 60 micros. Aí o que a gente fez? Assim, vamos limitar, né? Eu não lembro quanto que era, 15 micros, sei lá. 15 micros,
e para isso a gente faz o pré-relatório. E aí o resultado foi o seguinte, né? As equipes que enviaram o pré-relatório só conhecem o trabalho que elas fizeram no pré-relatório. A gente viu que todas as outras 15 equipes fizeram no pré-relatório. A gente tem essa visão um pouco mais geral do universo de cada equipe que vocês não têm. O que a gente viu no pré-relatório? A gente reparou que para a gente conseguir avaliar em tempo hábil de inscrição, a gente teria que fazer um pré-relatório pequenininho, certo? Então era lá, 5 páginas ou 3 páginas, uma coisa pequena, para a equipe dizer em linhas gerais o que é o avião dela, porque afinal de contas ela tem um ano inteiro para projetar, ela não sabe o avião detalhadamente em janeiro, um mês depois da regra, certo? E aí a nossa ideia era, como que a gente vai fazer, né? E aí, o que as equipes mandaram? A gente recebeu 15 relatórios falando assim, a descrição básica, clássica, certo? Meu avião é asa alta, trem triciclo, motor trator, blá 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 blá, vou otimizar a área de asa, e não tinha nada genérico, muito genérico. E aí a gente ficou pensando assim, como a gente vai selecionar as equipes baseadas nisso? Depois, por sorte, não chegou no número limite que a gente tinha colocado, e a gente não precisou selecionar as equipes com base no pré-relatório. Sorte nossa, senão a gente estaria ferrado, porque é uma responsabilidade muito grande. Se vocês acham a responsabilidade de atribuir 2 pontos críticos na avaliação de uma equipe para ela pular de 6º para 7º, de 2º para 3º, que essa é crítica, porque depende se vai para os Estados Unidos ou não, certo? Mas assim, ou de 5º para 6º, né? Ganha ou não ganha troféu, sobe ou não sobe no palco, certo? Mas assim, se vocês acham isso crítico, imagina a gente ter que decidir de maneira subjetiva, certo? Quem vem e quem não vem na competição, baseado num relatório totalmente genérico. Assim. Então, assim, a gente não queria essa carga de responsabilidade porque se achou muito total. Aí a gente não vai fazer um negócio desse com vocês, entendeu? Então, assim, os pré-relatórios, eles não foram uma boa experiência pra gente. Tá? E ainda mais, depois quando chegou na competição, a gente foi comparar o que algumas equipes mandaram no pré-relatório com o avião que veio. E não veio a mesma coisa, mas é óbvio, ela não tinha utilizado nada no primeiro mês da competição. Certo? Então assim, veio um avião que não tinha nada a ver com o pré-relatório. Então que diferença faz pré-relatório se o cara pode escrever qualquer coisa lá, entendeu? Então assim, a limitação no início, a gente teve uma experiência que por sorte não precisou ser utilizada e que não foi boa. Tá? E aí limitar a próxima competição. Mas como? Relatório, vídeo de voo, e qual é o requinte de crueldade disso daí, né? Porque você imagina a equipe que passou o ano inteiro, suponha que ele tenha escolhido o vídeo de voo, né? Então a equipe projetou o ano inteiro, construiu seu avião, testou seu avião, e chegou lá na hora, uma semana antes da competição, porque é mais ou menos lá que o vídeo de voo está pronto, certo? Uma semana antes da competição, a gente vira e fala, você vem, você não vem. A equipe tinha que ter escolhido o hotel, tinha que ter escolhido onde ela vai ficar, tinha que ter requisitado o transporte lá na universidade dela, ônibus, um caminhãozinho, sei lá o que, para trazer os aviões, cada equipe tem a sua infraestrutura, né? E como que a gente vai... E fora a decepção, certo? Depois de tudo aquilo, você chegar uma semana antes e falar, putz, eu não vou. É muito cruel, certo? Muito cruel. Essa era uma alternativa. Para falar a verdade, a gente estava indo nessa direção por conta de um único ponto. Do ponto educacional. Pelo menos, com esse cenário, a equipe estaria passando por todas as fases do projeto. Do teste, da concepção do avião, do projeto, do teste, da construção, do teste. A única diferença é que algumas iam ficar muito frustradas e outras estariam aqui, certo? E aí, assim, essa solução, ela ainda passaria por uma... Se fosse só por vídeo, seria de repente mais aplicável. Se fosse por relatório, a gente ainda teria que avaliar, porque qual que é a vantagem, né? O relatório ele é enviado com alguns meses antes da competição, mas ele é avaliado ao longo da competição. Os últimos relatórios são terminados de avaliar 3 dias antes da competição. Então como é que a gente vai fazer? A gente teria que adiantar um pouco o relatório, coordenar com os juízes para avaliar antes, e ainda assim, um mês antes, a gente teria relatórios sendo terminados de avaliar para a gente selecionar quem vem com base na nota de relatório, e que até aí, selecionar os primeiros dos últimos é possível, mas e ali na fronteira, que é onde aquele pontinho
subjetividade vai jogar o cara para dentro da competição ou para fora da competição? Como que a gente lida com isso? Certo? Isso é uma questão muito séria. A gente pode selecionar os primeiros dos últimos, mas e o cara da fronteira? Então a gente não pode descartar esse tipo de coisa, certo? Aí o que aconteceu? Nos relatórios, a gente ainda ficou sem ter uma solução real para esse problema, porque a gente não tem um número, e ainda assim a gente teria que avaliar 140, certo? Para conseguir aplicar isso aqui, eu teria que avaliar 140 relatórios. Então assim, talvez o vídeo de voo fosse uma solução, mas de novo, tem aquele requinte de crueldade, certo? Você faz o avião no ano inteiro para chegar no final, descobrir que não vem uma semana antes da competição. Então assim, a gente não estava satisfeito com tudo isso, né? Tiago, acho que vale a pena mencionar também que essa questão de eliminar antes já foi bem testada. Em um dos anos ali, 2007, 2008, a gente jogou a inscrição para o mais tarde possível, para junho, perto de julho, perto do envio do relatório. Porque a gente tinha uma taxa muito grande de equipes que se inscreviam e equipes que não vinham. As equipes se inscreviam no começo, assim vinham, e aí depois não vou mais, não consegui verba, não consegui dinheiro, não consegui fazer o projeto. Aí a gente começou a falar, vamos botar a inscrição um pouco mais para frente, que talvez dá para a equipe desenvolver o projeto e se inscrever realmente em e-mail. Aí o que aconteceu? Bateu 95 e mais um pouco de equipe lá. E aí falou, tem que limitar. E aí começou um monte de e-mail, reclamação, ligando para não sei quem, mas eu estou com o projeto pronto, deixa eu ir, é só mais uma equipe, mais uma. Entendeu? E assim, isso que ele estava no meio do ano, ainda tinha mais 4, 5 meses para chegar na competição. Essa seria na véspera, porque ia ser muito pior. E além disso, tá, pessoal, tem mais uma outra coisa, tá? Que é o seguinte, tudo isso que a gente está falando, eu fico repetindo aqui o número de 140, certo? Mas se vocês lembrarem da derivada lá no início da apresentação, podia ser 140 esse ano, certo? 145 em 2015. Esse ano podia ter sido 200. Aí a gente ia voltar, você resolve o problema de 2015 e apareceu para 2016, certo? Então assim, a gente não enxergou ainda a síntese, certo? A gente achou que tinha enxergado e não enxergou a síntese ainda. Então não adianta a gente encontrar uma solução que funcione em 2015 para em 2016 já dá problema, porque a gente só conhecia o passado. Aquela derivada que eu mostrei caiu em 2015 por causa da maneira como a gente colocou o sorteio, né? Como podia só uma equipe por universidade, etc., acabou que deu uma cortada. Então o número de equipes que participou esse ano, no sorteio, no total, acabou sendo menor. Né? Bom, então beleza. Como que foi o nosso algoritmo aqui do raciocínio, né? Em relação à solução? Né? Todas as equipes se inscrevem. Aí tem uma possibilidade. Todas as equipes vêm para a competição. Joia, certo? Isso era o que todo mundo queria, mas a gente não estava conseguindo ver como possível. Né? Para o outro lado do ramo, né? Parte das equipes vem para a competição. E aí a gente tem as seleções. Seleção por competições regionais, foi muito debatido no Facebook, certo? Seleção no início, que foi o que eu comentei no slide passado. Fazer uma seleção no fim, próximo da competição, e selecionar no ano anterior. Certo? Mas ainda assim, selecionar no anterior significa ter alguma maneira de fazer competir as equipes que estão do lado de fora. Né? Eu vou explicar melhor. Então vamos lá. Bom, como eu disse aqui, né? Solução ideal e impraticável no momento. Seleciona no início. Qual que é a vantagem dela? Né? Analisando prós e contras. As equipes não trabalham sob o risco de não participar. Isso é um ponto positivo, certo? Se você pensar que a equipe trabalhou o inteiro e depois não vem, é melhor não ter trabalhado. Muita equipe pode pensar dessa maneira. Outras vão falar assim, não, pelo menos eu trabalhei. Tá? Então, assim, a vantagem, não trabalhar sob o risco de não participar. O problema, né? As equipes excedentes passam um ano sem nenhum desafio aeronáutico. Certo? Porque ela já é avaliada em cima de 3 páginas de papel, que vai falar assim, meu avião é assim, assim, assado. Não, você não vem. Aí ela fica o ano inteiro, como vocês mesmos falaram, né, do problema que é não ter o desafio ao longo do ano, né? Aí deixar a equipe morrer. Seleção por competições regionais. A ideia a princípio, então pessoal, parece muito boa, foi bem comparada com o Baja, só que ela tem alguns problemas, tá? Então vamos lá. Todas as equipes teriam um desafio de engenharia aeronáutica ao longo do ano. É verdade, certo? O cara participa na sua regular lá, ele estaria participando. Agora, difícil garantir um critério único de seleção entre as equipes, principalmente de regionais diferentes. Tá? Como eu vou fazer a Regional Sul competir com a Regional Norte?
as regionais do Mini Baja, elas não são classificatórias para a competição nacional, tá? Elas existem lá porque as equipes não querem construir o carro delas e correr uma vez só no ano. As regionais começaram assim, tá? E lá é muito diferente do design, porque lá o carro quebra um semi-eixo de tração lá, ele é um ponto de âmbito e vira uma competição nacional. No aerodesign, você errou o tamanho do aileron e você não tem mais avião para vir para a competição. Ou você consegue verba tudo de novo, entendeu? E constrói tudo outra vez, e reprojeta o avião, quando é o caso, porque às vezes o negócio, o problema do avião é sério, você tem que reprojetar do zero. Então, assim, é um cenário diferente, assim. É claro que o Baja pode ser usado como inspiração para falar, pô, eles já têm a regional e a gente não, né? Eles conseguem brincar de Baja mais vezes no ano que a gente consegue brincar de aerodesign, certo? É verdade, a gente tem que dar o braço a torcer para isso. Mas não seria seletiva para o nacional, como também não é lá, certo? E tem os seus impasses. Agora, outro ponto que é muito diferente, tá? No Baja, a gente tem muitos polos ao longo do Brasil, né? Enquanto que na parte aeronáutica não. Todos, como eu falei, 80% dos nossos juízes são da Embraer. Então, assim, é muito difícil, o mesmo motivo que dificulta a gente a sair de São José, dificulta a gente a ter uma competição com o mesmo nível de rigor em outro lugar do Brasil, certo? Então, assim, são as dificuldades que a gente estava enfrentando, né? Pessoal, estou falando assim, é possível fazer regional? É, tá? Provavelmente equipes vão ter que se movimentar junto com as seções SAE da sua região para organizar uma competição regional. A gente não tem nenhum impedimento com relação a isso, certo? E nem achamos ruim. Pra gente, assim, quanto mais a galera projetar, se vocês falarem assim, achamos do jeito de projetar 15 aviões no ano, então beleza, vão ser ótimos de aeronáutica, certo? Só que assim, a gente não tem nenhum empecilho quanto a isso, tá, pessoal? O nosso problema é usar esta competição para selecionar a nacional, que é o que a gente faz parte. Por quê? Podem ter critérios lá, a gente não vai conseguir mandar todo mundo lá para acompanhar, como é a pista, como é o critério de avaliação, de projeto, de voo. Então, assim, a gente estava um pouco desconfortável com relação à seleção de equipes para o nacional por meio de regionais, que não tem nada a ver com existir uma competição regional. Pode existir, o problema era a seleção que a gente estava preocupado. A seleção no fim, né? Então, seleção no fim. Vídeo de voo, né? Como garantir a coerência de projeto, já vou falar um pouquinho mais. O relatório, como seria? Avaliação pelas equipes, quais seriam os inconvenientes? Foi tudo que eu discuti a respeito dos efeitos de se tornar público um relatório, né? E como comparar as equipes que competiram com as que não competiram. Qual que é o problema disso, né? E a coerência de projeto. Por quê? Porque quando a gente faz um avião e mostra um vídeo de voo, no vídeo de voo vocês vão lá, mostram e falam assim, pô, meu avião carregou a carga de prestação no vídeo de voo. E depois vem aqui na competição e não carrega. Aí você fala, pô, mas como pode se você voou lá? Mas lá a gente não estava olhando vento, não estava olhando se a pista era na subida ou na descida, não estava olhando quantos metros de pista levou para decolar, não estava olhando quantas vezes o cara tentou para fazer o vídeo, ele pode ter tentado 20 vezes até fazer o primeiro vídeo. Então, assim, como a gente vai garantir essa coerência de projeto, certo? Para falar que o melhor vídeo é o melhor avião para estar aqui na competição, né? E como comparar as equipes que competiram com as que não competiram, né? No caso dos relatórios. Porque é o seguinte, a equipe que está escrevendo um relatório, ela pode escrever qualquer coisa no relatório, certo? Ela pode inclusive nem ter avião e projetar qualquer coisa ali. Então, assim, a gente tem muita dificuldade para fazer esse tipo de comparação, né? Com relação à seleção do ano anterior, de novo, como comparar as equipes que não competiram? Por quê? Vamos supor no ano de hoje, certo? No ano de 2016. A gente tem lá as 95 equipes e tem algumas equipes que ficaram de fora. Vamos dar exemplo da classe micro, que foi bastante cruel, certo? Ficou uma equipe de fora. Então vamos pensar nessa equipe. Ela compete sozinha? Como que ela faz para conquistar o lugar para no ano seguinte voltar para a competição, certo? Tem uma equipe só, o que ela faz? Ela tem lugar garantido, então? Como a gente faz para essa equipe micro, que ficou sozinha, voltar? Aconteceu isso, tá, pessoal? Mas a gente estava discutindo tudo isso no ano passado, tá? Como a gente fazia para fazer esse tipo de seleção? Como a gente compara as equipes que competiram com as que não competiram?
comparar com as que não competiram significava o seguinte, ó, as 25 equipes micros que estão inscritas esse ano vão fazer a sua competição aqui. E uma equipe que ficou em casa tem que fazer alguma coisa para competir com as que estão aqui. Como que ela faz alguma coisa para competir com as equipes que estão aqui, se não tem ninguém lá para olhar, para inspecionar? Como fica esse critério? Né? A gente não estava conseguindo sair desse problema, mesmo porque são 3 categorias e a gente anteviu o problema de cair no caso desse. Tá? A nossa preocupação, na verdade, a gente achou que isso ia acontecer com a Advanced, mas não aconteceu comigo. Ficou uma equipe de fora. Ela compete sozinha, né? O que ela faz? E outro problema, né? Essa solução seria válida, porque avaliar para o ano anterior seria o seguinte, nós estamos em 2016. Qualquer coisa que a gente faça para selecionar para o ano anterior significa que 2017 terá uma seleção, mas em 2016, né? O que fazer para 2016? Aí a gente viu esse cenário, que foi o cenário polêmico, né? O que a gente fez? A gente viu o seguinte, que tinha espaço para melhorar, para amadurecer a ideia de seleção até para o ano seguinte, certo? Essa solução para selecionar dentro do mesmo ano não estava madura, né? Como é que eu vou competir? Porque essa coerência que eu falei aqui, ó, é o seguinte, vou dar um exemplo. A coerência do projeto. Eu vou pegar e vou fazer um avião que não respeita o cone, que não respeita a pista, carrega uma carga lascada e vem para a competição passada, porque ela não vai passar no cone, certo? E ela ocupou o lugar de uma equipe que de repente fez tudo certinho, que respeita o cone, marcou 60 metros, foi lá, decolou em 60 metros. Só que a equipe que é selecionada é a equipe que não seguiu a regra. Por quê? Porque a gente não tem como ir lá na casa de cada um e falar, vamos lá, hoje é você que vai testar o avião. A gente vai lá, mede a pista e constrói uma competição em cada lugar, certo? Então a gente teria um processo de avaliação que não necessariamente o melhor avião que passa no processo de seleção não é o melhor avião para a competição. E aí a gente cai numa coerência do projeto. Então assim, não estava claro como a gente faria a seleção para falar o melhor avião realmente é o melhor avião que tem que vir, por causa desse efeito, né? Eu posso ter o melhor avião para o vídeo, diferente do melhor avião para a competição. Né? Então a gente não conseguiu sair desse impasse. E aí a gente estava enxergando o nosso mapa do raciocínio dessa maneira. A solução de selecionar no fim, ela não estava madura para 2016. E a solução para 2017 ainda teria mais um ano para amadurecer, porque a gente teria que fazer acontecer esse ano. Certo? A solução do sorteio é uma solução ruim. A gente viu muita equipe descendo pau na gente falando como a solução era uma bosta. Só que assim, pessoal, a gente nunca falou que era boa. A gente se preocupou em escrever no regulamento que ela era paliativa, porque a gente queria que vocês sentissem essa confiança na gente. Estamos fazendo melhor para conseguir encontrar uma solução. A gente escreveu que era paliativa. Mas beleza, tudo bem. A gente entende a insegurança de vocês, certo? Porque, sei lá, já fiquei de fora no ano passado, agora esse ano fiquei de novo pelo sorteio, os caras não vão arrumar uma solução nunca. O resumo da história é, a gente só percebeu o problema em 2015, certo? Então algumas equipes ficaram de fora assim, e a gente estava trabalhando na solução. Como vocês viram aí, muita coisa foi pensada, tá? Não foi de uma hora para outra. Agora, assim, vocês imaginem esse tipo de solução polêmica, tá, pessoal? Toda por e-mail, tá? Por isso que eu fiz questão de comentar aquilo no início da apresentação, né? Tudo discutido por e-mail. Então, assim, você escreve um texto, aí outra pessoa lê no dia seguinte, depois ela matura a ideia, depois de 3 dias ela pensa, ela responde outra coisa, e fica essa discussão por e-mail, um não concorda com o outro. É muito diferente da gente estar aqui, olha a velocidade que a gente fala, quanta informação é passada, certo? Porque a gente não consegue ter essa agilidade pela maneira como tudo é estruturado. Né? Bom, enfim, a solução é ruim, porém ela é madura, certo? Ninguém tem dúvida de como um sorteio funciona. Sorteia um, sorteia outro, certo? Funciona, e ela era melhor do que uma única solução, na nossa opinião. Ela era melhor do que a batalha das 5. Então, no nosso ponto de vista, o que a gente queria? A gente não queria colocar uma solução provisória para 2016, que funcionasse mal, que prejudicasse a competição de 2016, e que só funcionaria para 2016, porque depois em 2017 aparece 180 equipes, e depois em 2019 220 equipes, e depois 1000 equipes. Então assim, o que a gente vai fazer, certo? Então assim, a gente pegou e colocou o sorteio e vamos respirar fundo. E
colocamos lá que era uma solução provisória, certo? E para a gente, ela sempre foi uma solução ruim, melhor apenas do que o sorteio. Tá? Por que melhor apenas do que o sorteio? Porque as equipes, do que a batalha F5, melhor apenas do que a batalha F5, que já era aleatória, já seria aleatória. Qual que seria a vantagem dessa? A gente evita erros na inscrição, todo mundo se inscreveu com calma, certo? Qual foi a parte triste dessa história? Tá? Teve um desalinhamento em relação ao tempo em que a gente conseguiu concluir tudo o que precisava para essa solução ficar viável, certo? Então, assim, a gente não se compromete a falar uma coisa para vocês antes de ter certeza. Né? Então, eu não posso virar e falar assim, pessoal, é sorteio e vai ter uma competição para selecionar para o ano que vem. Enquanto tudo não está fechado ainda. A gente tem que ter pé no chão antes de dar um monte de esperança, certo? Então, beleza. Qual que foi a solução? Ou a gente cria uma nova categoria ou um novo torneio à distância, porque aqui não dá. E por que uma nova categoria, um novo torneio? Por causa do exemplo clássico da micro que eu falei. Uma micro sozinha, ela não vai competir com nada. Eu tenho que ter um bloco de avaliação separado, onde todas as equipes que não ficaram dentro disputam o seu mérito para participar da competição, certo? Agora, essa solução ela tem as suas desvantagens também, certo? Não é a solução talvez ideal também. A ideal é, claro, colocar todo mundo, certo? Então vamos lá. O torneio de acesso SAE Brasil, Aerodesign 2016, classifica para 2017. É um torneio realizado à distância, certo? Por isso as regras devem ser adaptadas. E agora sim tudo fica coerente, tá? Porque a equipe não precisa usar o mesmo avião de um ano para o outro. Ela projeta esse ano e garante a vaga para o ano seguinte. Esse ano precisaria de uma solução, certo? A solução foi o sorteio. De novo, boa? Não, nunca falamos isso, tá? Menos pior do que a batalha da F5. Avaliar itens possíveis de se verificar por vídeo de voo. Por quê? Porque se vai ser avaliado à distância, a gente teve que rever a regra com relação a uma série de coisas. Então, no fundo, o que a gente limitou? Dimensionalmente, uma limitação mais simples. A gente colocou uma regra de envergadura, que é o que a gente já conhecia, a gente já fez esse tipo de regra no passado. Você só precisa de uma treina para medir, certo? E a medição da envergadura é uma regra que, no fundo, assim, nenhuma das equipes, dos participantes atuais pegou, certo? Porque é tudo bem mais antigo, né? Então ninguém aqui participou na regra da envergadura, que também é uma coisa interessante, certo? O motor pode ser modificado internamente. Por quê? Porque hoje na competição, quando a gente suspeita de um RPM, quando a gente suspeita de alguma coisa, a gente pega o motor para olhar. A gente coloca uma hélice padrão, a gente mede a RPM. É claro que não dá, é inviável a gente fazer isso para todas as equipes, mas se a gente suspeita de um motor adulterado, a gente verifica esse motor. Lá a gente não consegue fazer, então, nem com combustível, certo? Então se o cara chegar lá e botar um combustível ultra power, com um motor modificado por dentro, o cara dá o dobro da potência, ele carrega, ganha, vem para a competição e de repente estaria desigual com outras equipes. Então, a gente está deixando bem claro, o motor pode ser modificado por dentro. Por quê? Porque por fora, o cara dá um zoom ali, mostra o motor e acabou. Certo? A gente vê que o cara está usando externamente o motor aceito pela competição. Distância livre para decolagem e pouso, pelo mesmo motivo, certo? O vídeo ficaria muito pesado se a gente pedisse para a equipe ir lá medir 60 metros na nossa frente, certo? No vídeo, para mostrar que tem 60 metros, para demonstrar que a decolagem foi na linha, muito complexo. E outras diferenças na regra seguindo essa mesma filosofia. Então, se vocês forem ver, tá, pessoal, baseado naquela minha primeira apresentação, onde eu comparo um exercício de uma prova de graduação com um exercício do aerodesign, que você não tem as informações, essa categoria ela é complexa, tá? Assim, não subestimem uma categoria onde você pode fazer tudo. Não é fácil ter o melhor avião quando você pode fazer tudo. Tá? Então, assim, apesar de ser a distância, é um belo desafio de engenharia, tá, pessoal? Avaliação do projeto simplificado. Essa aqui é a nossa dor na veia, tá? Assim, porque é um projeto de engenharia em que a gente não está tendo fôlego para avaliar o projeto. Então, a princípio, o que nós estamos fazendo? A gente está pedindo uma planta 3 vistas, certo? Para nós termos o conhecimento dos aviões que estão sendo projetados, certo? A gente dá uma nota na planta, uma 3 vistas e tem mais uma outra planta livre também, né? Mas outras soluções poderiam ser
outras soluções poderiam ser adotadas para os futuros. Tá? Isso ainda está em estudo. Então, assim, esse primeiro torneio classificatório, em relação à parte de projeto, a gente vai ficar devendo um pouco, porque a gente precisa conhecer o torneio que a gente está acabando de criar, certo? As dificuldades em relação a fazer a distância, principalmente em relação à parte de projeto. Tá? A gente avalia muita coisa na nossa competição aqui, por exemplo, alterações de projeto. Então, assim, faz sentido a gente pedir um relatório de projeto, se depois a equipe consegue alterar o projeto, a gente não consegue conferir? Entendeu? Então, assim, é complicado a gente cobrar o projeto. Por outro lado, a gente fica pensando assim, o melhor avião depende de projeto. Então, assim, eu duvido que o melhor avião dessa categoria vai ser fabricado na tentativa e erro. Não vai. Tá? O cara haja dinheiro, certo? Se o cara tiver muito dinheiro, talvez ele consiga. Muito dinheiro e muita mão de obra, talvez ele consiga fazer 200 aviões e ver qual que é o melhor, certo? Mas, assim, por tentativa e erro, não sai o melhor avião. Então, a gente acredita que existe um projeto implícito. Vocês só não vão escrever e mostrar para a gente. Mas existe um projeto implícito para você conseguir garantir o seu lugar para a competição do ano seguinte. Tá? Fazer. Uma possibilidade é a gente aplicar a avaliação de relatórios, fazendo com que as equipes que estão na competição avaliem as equipes que estão participando à distância. Tá? É uma possibilidade, a gente está avaliando isso. Tá? A gente tem alguns empecilhos, por exemplo, tá, pessoal? Pode parecer brincadeira, mas a gente não queria chegar num cenário onde a gente tem, por exemplo, equipes do Nordeste dando notas mais altas para as próprias equipes do Nordeste, enquanto equipes do Estado de São Paulo dando notas mais altas para a equipe do Estado de São Paulo, e começa a criar um certo barrismo, porque uma avalia as outras, certo? Então o cara pega uma equipe para avaliar do Nordeste e uma equipe para avaliar do Estado de São Paulo. Eu sou do Estado de São Paulo. Assim, vou dar mais uma notinha para a minha equipe do Estado de São Paulo, certo? Esse tipo de coisa, eu estou falando como exemplo do Estado, mas pode ser uma equipe muito amiga, certo? Eu sou muito amigo de uma equipe do Rio Grande do Sul, vou dar uma nota mais alta para esse cara do Rio Grande do Sul. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, assim, quando a gente estava pensando nesse tipo de coisa, de avaliação para as nossas equipes, a gente começou a pensar, inclusive, em critérios de avaliador, em que a equipe ganha um ponto como avaliadora em cima da diferença da nota que ela deu para a nota final que aquela equipe ficou. Cara, a gente pôs umas complexidades, vocês imaginam, tá? Mas assim, a ideia era a gente conseguir garantir que as equipes fossem o mais fiel possível na nota. Tá? Então, assim, a solução precisa ser amadurecida antes de ser usada. Porque quando a gente usa esse tipo de solução, a gente está entregando um bem super precioso, que é o relatório da equipe, na mão de outra. Então tem que ser muito bem pensado antes de fazer isso. E se a gente fizer da maneira em que as equipes que estão participando avaliam as equipes que não estão participando, aí ainda tem um requinte de prioridade. E só algumas equipes estão expondo a sua vida, as outras não. Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar muito bem antes de fazer. Tá? Então, assim, a avaliação do projeto do torneio de acesso ainda é uma incógnita para a gente. Hoje a gente está pedindo uma coisa que a gente acredita que a gente dá conta de olhar com a mão de obra que a gente tem. Tá? A cada ano, como seria? Né? A cada ano as equipes mais bem classificadas no torneio de acesso escolhem participar de uma das 3 categorias. A única parte um pouco mais triste disso é assim, para a equipe micro, por exemplo, ela vai ter que ter um pouco mais de dinheiro, vamos dizer, né, para competir numa categoria com motor a combustão, por exemplo, para depois chegar no ano seguinte ela aposentar o motor a combustão dela, se ela entrar para a competição, né, aposentar o motor a combustão para voltar para a categoria micro, se tiver vaga na micro. Né. Então, assim, gasta um pouco mais de dinheiro, mas pelo menos fica meritocrático. Das 40 equipes que estão fora da competição em São José, tem um desafio SAE em que elas podem participar de igual para igual para saber quem vem, certo? No ano seguinte. E aí, teve alguém que comentou, né, na hora que a gente anunciou, deu uma pitadinha na proposta lá, o pessoal já começou a colocar, né, um torneio de acesso, uma categoria de acesso, não sei o que. Engraçado que o pessoal acertou o mesmo nome que a gente estava pensando, tá? Mas assim, a ideia, falar inclusive de Série A e Série B de campeonato, assim, a gente não entende isso como demérito, tá, pessoal, em termos de Série B e Série A, e mesmo porque eu acho que projetar o melhor avião dessa categoria, o ponto ótimo, eu não acho que vai ser fácil, tá? Por causa daquele problema do número de variáveis abertas. Qual é a desvantagem dessa solução adotada, né? Integração das equipes, ela passa a ser apenas por rede social,
Essa aí é uma desvantagem, mas assim, no mundo moderno de hoje, eu nem sei o quanto isso pega, tá? Porque assim, apesar que a gente fala das interações entre equipes, eu vou contar a experiência de hoje, eu até saí aqui para olhar, certo? No primeiro intervalo que a gente fez, eu saí de fora, fui dar uma olhada, e estavam as rodinhas das equipes na sua própria rodinha conversando ali, entendeu? Então assim, faz diferença a gente juntar todo mundo se cada um só conversa entre si, ou qualquer equipe que é mais amiguinha sua, entendeu? Então assim, é claro, faz, né? Lá na competição você vê o avião do cara e tal. Então assim, eu não vou desmerecer a participação presencial. Mas assim, a competição, a interface que vocês têm pelas redes sociais já mostra, a gente vê pessoas de equipes diferentes, trocando informação. Então assim, é possível. Só é um desafio a mais, né? Mas é uma desvantagem porque gera um desafio a mais numa parte importante, que é a integração entre vocês, né? A avaliação de projeto ainda em caráter de evolução, foi o que eu acabei de falar, né? E equipes iniciantes acabam sempre começando à distância, né? Então, se eu estou numa universidade e quero começar hoje no design, ele vai falar assim, estou afinzaço de participar do design. Beleza, só que você vai participar à distância a primeira vez. Então, isso pode ser um pouco frustrante para as equipes que se iniciam, né? Isso é um pouco triste também, mas a gente não conseguiu achar uma solução. Você vê que mesmo para a solução que a gente adotou, né, a gente ainda vê alguns problemas, que a gente vai continuar pensando a respeito. Vantagens da solução adotada, certo? Sem dúvida ela é meritocrática, das equipes que participam, a seleção, né, das equipes que vão participar da competição São José. Número ilimitado de equipes, certo? Porque assim, se a nossa seleção de projeto começar a ficar complexa, o critério de projeto que ainda está em evolução começar a ficar complexo, eu não sei o que vai ser. Mas assim, com uma avaliação só de planta 3 vistas, hoje dá para dizer que é quase que ilimitado o número de equipes, certo? Porque avaliar uma planta 3 vistas não é tão custoso, né? Então, se aparecerem 300 equipes inscritas aqui, vão ter 300 vídeos, a gente vai olhar 300 vídeos, que também toma tempo, certo? O vídeo dura um bom tempinho aí, 10 minutos, então vocês façam uma conta aí, né? Parece pouco, mas é bastante vídeo para olhar, mas com certeza é menos, a gente assistir um vídeo de 10 minutos é muito menos do que avaliar um relatório, né? Então assim, a gente considera hoje que é um número praticamente ilimitado. A gente espera que a gente encontre a síntota antes de chegar em 300 equipes, né? Porque, não que a gente não queira a competição sempre crescente, mas assim, já foi. As equipes podem saber com boa antecedência se vão participar. Por quê? Porque quando chegar novembro, acabou a competição brasileira, aqui em São José, acabou o torneio de acesso, a gente consegue computar as notas e todo mundo já sabe quem vem e quem não vem para cá, certo? E todo mundo sabe que vai ter alguma coisa para fazer no ano seguinte, só não sabe se vai ser em São José ou se vai ser à distância. Mas todo mundo já vai saber essa resposta com antecedência, para poder se planejar, né? E equipes com dificuldade financeira, na verdade foi até um bônus que a gente acabou vendo, que assim, né, talvez tenham equipes hoje que desistam de vir, porque ela vem, sei lá de onde, lá do Acre, certo? É muito longe, não consigo vir para a competição brasileira, só que agora ela consegue participar só à distância. Se uma equipe do Acre participa e fica em primeiro, ela fala, cara, eu fiquei em primeiro no torneio de acesso, só que eu não quero ir para a competição do ano seguinte porque eu não tenho dinheiro para ir. Ela continua no torneio de acesso, a vaga pula para o próximo, certo? Só que você está dando uma possibilidade de uma equipe que não vinha antes por falta de verba, o custo agora passou a ser uma inscrição com valor bem mais baixo, tá? E uma aeronave, custo da fabricação da aeronave, certo? Então assim, a gente viu alguns bônus e levamos a solução adiante, tá? Letícia, você chegou a lembrar de fazer o regra pra gente? Eu tenho meus legais aqui, eu vou carregar a regra do torneio de acesso aqui, tá pessoal? Aí já abro para a pergunta já. Eu vou abrir a regra do torneio aqui, tá? Então, Letícia, por favor, põe na página 28. Põe na página 28. Eu quero só dar uma passada com vocês, tá pessoal? É claro que muita gente já deve ter lido a regra do torneio de acesso aí. A minha ideia é passar só pelo requisito do vídeo, tá? Do vídeo de voo, tá? Por quê?
não pode ficar nenhuma dúvida em relação a esse vídeo, tá, pessoal? Porque toda a competição vai ser baseada nisso, tá? Então ela é muito séria. Eu vou dar uma lida aqui, tá? Então vamos lá. O vídeo de voo do torneio de acesso é um item de extrema importância e a equipe deve tratá-lo com todo o rigor e profissionalismo possível. Uma vez que a pontuação de voo será calculada levando-se em conta os dados apresentados no vídeo, deverá ser apresentado e apenas um vídeo mostrando claramente que a aeronave em condições normais é segura, manobrável e capaz de executar ao menos um circuito completo de voo até um pouso seguro sem acidentes. O voo completo, decolagem, circuito padrão e pouso precisa ser totalmente filmado. A gente grifa pouso, tá, pessoal? Porque queda não é pouso, né? Filmagem contínua, livre de edição e de qualidade. Pessoal, o livre de edição, cortes, é uma solução muito óbvia, certo? Porque se você mostra o avião pousando, tem um corte, e depois você mostra o cara tirando 20 kg de carga do avião, não faz sentido, certo? Então assim, tem que ser sem corte. E outra, também não adianta você não fazer corte, só que fazer assim, ó, o avião pousou, aí você filma o cara, beleza, piloto, aí você volta para o avião e tira a carga dentro do avião. Você não sabe mais se é no mesmo avião, se o cara trocou a carga, certo? Então assim, é foco no avião, tá? Se mais vídeos forem enviados, apenas o primeiro será considerado. O voo deve ser realizado com carga máxima que a equipe conseguir demonstrar. Então, óbvio, né, pessoal? Vocês não vão fazer um vídeo com carga máxima, né? Só fazer vários vídeos e vou mostrar pra gente só aquele que vocês quiserem, né? A equipe conseguir demonstrar, uma vez que a pontuação da equipe será baseada no vídeo. Essa carga deve ser claramente demonstrada no vídeo com uma pesagem logo após a remoção da carga após o voo. O vídeo deverá exibir uma série de itens em filmagem contínua, conforme abaixo. E aí, pessoal, a gente descreveu. A minha sugestão, imprimam essa folha, certo? Vão lá no vídeo de voo e façam a filmagem olhando para não esquecerem de nada. Porque se vocês entregarem para a gente um vídeo faltando alguma coisa, não tem como a gente considerar, certo? Porque a pontuação depende desse vídeo. Então é muito importante que vocês façam todos os passos que estão aí. Porque é o que foi apresentado sobre o procedimento, certo? O procedimento tem que ser seguido à risca. Aqui na competição, a gente tem fiscais e os 3 pilares que foram apresentados. Lá, os 3 pilares são vocês, certo? Então, a carga em cima de vocês, de quem for participar, é grande. Tem que fazer o procedimento completinho. Então, decolou, filmou a trajetória de voo, o pouso. A aeronave, depois que fez o pouso, a gente colocou como um exercício aqui, tá, o seguinte, ó, a aeronave deve preferencialmente taxiar até o cinegrafista. É uma ideia de mostrar que não quebrou o trem de pouso, que está tudo funcionando ali, tá? A fim de fazer jus à bonificação da seção 7.12.2, que é uma bonificação de táxi. A gente criou essa bonificação para mostrar mais claramente que o avião está robusto no final e facilitar a interpretação do juiz quanto à validação do voo. Se a equipe preferir, o cinegrafista pode se dirigir ao avião. Vamos supor que o avião está taxiando muito bem, certo? Você vai lá, às vezes por limitação de tequilha, não tem nada quebrado, o cinegrafista vai até o avião, filmando o avião, certo? E mostra o avião para mostrar que não tem nada quebrado. Então, portanto, sem correr, né? Quando vai estar com mais de treinamento. Não tem pressa, tá, pessoal? Não tem pressa. O vídeo do YouTube pode levar 10 minutos se precisar, tá? Então, assim, o voo leva... Se vocês estão fazendo um voo de carga máxima, eu suponho que já tenham feito 15, 20 voos, certo? Antes de testar o avião. E não chegar no primeiro e voltar a carga máxima. Então, assim, o avião já vai estar bem testado. Se o avião está bem testado, ele já está primado. Então, decola, vira, volta, pousa. Você não precisa ficar fazendo 20 voltas se seu avião já está bem treinado, certo? Decola, volta, pousa. Isso aí tem o quê? 2 minutos de voo? O resto, vamos lá com calma, filma o avião. O cinegrafista deve mostrar que não existem itens danificados de forma a demonstrar o cumprimento. Pessoal, o avião fez um pouso meio estranho. Bateu a ponta da asa no chão, bateu o trem de pouso, sei lá o quê. O trem de pouso bate sempre. Fez um pouso meio estranho ali, certo? Vai lá, filma, mostra que está ok, certo? Só fazendo um paralelo, quando a gente faz um avião que vai demonstrar cumprimento de requisitos com a autoridade, é a Embraer que mostra para a autoridade que ela cumpre os requisitos, tá? Isso é uma coisa muito diferente do que acontece no aerodesign. No aerodesign, as equipes trazem o avião e ficam esperando para a gente ver se o requisito está sendo cumprido. Não é assim que funciona no mundo real, tá, pessoal? Se a gente aplicasse o mundo real aqui no aerodesign, a gente ia ficar sentado olhando e vocês iam ter que provar que vocês estão cumprindo os requisitos, tá?
Então assim, é bem diferente, tá pessoal? Então aqui, e outra coisa, os vídeos, eles vão ser públicos no final, tá? Por quê? Porque as equipes que vão participar da classe da tutoria de acesso, elas vão querer saber contra quem elas competiram, certo? Eu perdi daquele cara, eu quero ver o avião do cara. Então, os vídeos vão ser públicos no final. Então, se os vídeos vão ser públicos, significa o seguinte, o seu adversário vai ver o vídeo que você mandou. Então se preocupe em fazer um vídeo bem feito. Não para o cara conhecer o seu avião, mas para ele não levantar a suspeita se o seu avião está quebrado mesmo ou não. Então prove você que o seu avião está em ordem, certo? O cinegrafista deve mostrar que não existem itens danificados. Bateu a ponta da asa, vai lá e mostra. E você pode falar, certo? A câmera gravação também. Então, nosso avião bateu a ponta da asa no pouso, está tudo inteiro aqui. Deu uma raladinha aqui, nada comprometido. O piloto, mexe aí o aileron para a gente ver, ó. Aí, tá vendo? O aileron está mexendo, certo? Então mostra que o aileron está funcionando e mostra que está tudo em ordem. Próximo não, vamos correr um pouquinho a página aí, aí. O cinegrafista deve mostrar, no caso do motor ter falhado no voo, que ainda existe combustível no tanque. Pessoal, a gente resolveu fazer um paralelo à classe regular, tá? Pane seco e vale de voo, a gente tentou trazer isso para cá. Então, se o motor pousou com o motor apagado, você não vai conseguir taxiar, certo? E o avião está inteiro. Então, de repente, você vai perder um pouquinho o bônus do táxi ali, porque não taxiou. Só que o cinegrafista pode ir até o avião, certo? E mostra, olha ali, ó, tem combustível no tanque. Então, não foi pane seco, tá? Então, se a aeronave pousou sem falha de motor, essa filmagem do tanque não é necessária. Agora, pessoal, vamos lá. Pousou e foi pane seco. Não precisa nem mandar o vídeo, né? Faz outro vídeo. Não vai mandar pra gente depois ficar chorando. Não, mas não sei o que. Pousou e o tanque está vazio, faz outro vídeo. Não adianta mandar o vídeo com o motor mostrando uma pane seca e achar que a gente vai aceitar. A gente não vai aceitar, certo? A gente tem que ser rigoroso com relação a isso, porque o vídeo vai ser a única forma que a gente tem de vocês competirem entre si, né? Como uma trena, a equipe mostra a medição da envergadura. A trena deve ser posicionada com a filmagem mostrando a aeronave completa e depois deve-se dar um close no valor medido, demonstrando o comprimento. Pessoal, cheque se está aparecendo no vídeo, certo? A medição da envergadura, certo? Você vai dar um zoom, fazer assim, ó, aqui, pá! E depois a gente vai ver o vídeo e não consegue enxergar quanto que estava a medição. Como é que eu vou comprovar que vocês fizeram um avião com a envergadura que está na regra, né? Então não precisa ter afobação, filmou, conseguiu, gritou, xingou, porque vocês fazem isso mesmo, certo? Eu fazia também. Aí vai lá, filma, mostra, confere no vídeo, está mostrando a distância aqui, não, aproxima mais, dá zoom, regula o zoom, faz o que precisar, mostrou, beleza, certo? O vídeo deve mostrar claramente o motor utilizado. Por quê? Para a gente ver que você está usando o motor permitido na categoria e mostrar que por fora ele não está alterado. Caso a equipe não queira considerar o peso do combustível residual no preço vazio da aeronave, ela deve fazer o desabastecimento, também acompanhado pelo cinegrafista. Acompanhado pelo cinegrafista, pessoal, não porque tem alguma coisa associada ao desabastecimento, mas simplesmente para não perder o avião na filmagem, né? Aquilo que eu falei, não adianta nada você mostrar um outro lado se não tirou a carga ainda, né? Feito isso, posiciona uma balança ali do lado da aeronave e a aeronave deve ser posicionada carregada. Pessoal, vocês vão pesar a aeronave carregada e depois a carga. O peso vazio é a diferença, tá? Vocês não vão pesar o peso vazio, porque a gente não sabe aonde vocês vão fazer o voo, não sabe quanto vai estar de vento na hora que vocês vão fazer o voo, então a gente não quer pesagem no peso vazio. A gente quer peso total e peso da carga. Peso vazio é a diferença. Então a aeronave deve ser posicionada carregada sobre a balança, peso total, avião mais carga. O cinegrafista deve mostrar o valor medido, a mesma coisa que eu falei da trena, certo? Avião mais carga da aeronave. Para esse item, um requisito importante deve ser observado. Um componente da equipe deve segurar uma linha mostrando a direção do vento. A linha deve estar, a aeronave deve ser pesada perpendicular ao vento. Então você tem vento vindo de uma direção, você posiciona a aeronave de um certo jeito, e na filmagem só põe uma linhazinha em cima mostrando que o seu vento está perpendicular. A gente não quer o cara medindo, na hora que ele vai pesar o avião, ele coloca bem na direção do vento, certo? Com 30 nós de vento, e depois você chega a um grupo, seu avião pesa 10 gramas. Né? Não faz muito sentido. A equipe deve retirar a aeronave de cima da balança e o cinegrafista deve filmar a retirada de carga.
não tem tempo de retirada de carga, certo? Mas ele filma, não tem tempo, né? Não tem tempo de retirada de carga, mas ele filma a retirada e depois mostra a carga nesse momento o foco é a carga, certo? Tira a carga, põe em cima da balança e pesa a carga. Não é tira a carga e nada nessa mão, tá aqui a outra carga, certo? Pessoal, parece bobeira, tá? Eu estou fazendo um pouco de brincadeira aqui, mas é porque assim, até então, a gente recebeu um monte de vídeos de voo até hoje. A última competição usava vídeo de voo para validar a participação de vocês aqui, mas o vídeo de voo não cobrava e ainda não cobra, certo? Quer dizer, cobra, mas tem uma penalidade de 20 pontos de não mostrar a carga com uma sequência não contínua. Então, assim, se não mostrar a carga hoje, toma 20 pontos e ainda vem para a competição. Agora aqui não. Se não for feito o procedimento, como a gente vai computar a nota, certo? E assim, vão ter 40 equipes participando dessa categoria, desse torneio. Então o que acontece? 40 equipes, se tiver 20 que fizeram tudo direitinho e uma outra que não fez tudo direitinho, e de repente até carregou mais, como que eu vou pegar essa equipe que não fez tudo direitinho e passar na frente das outras na hora de calcular a pontuação? A gente não pode fazer isso, pessoal. Então assim, esse procedimento aqui, ó, decorem, façam o que vocês quiserem, leva impresso e segue a risca quando for fazer a filmagem, tá? Então vamos lá, todo procedimento acima deve ser filmado sem cortes, para mostrar que todos os itens presentes no vídeo pertencem ao mesmo voo. Se o vídeo não mostrar todos os itens acima numa filmagem sem cortes, o voo será considerado inválido, porque não tem o que a gente fazer com esse vídeo, certo? E não será usado para cálculo da pontuação da equipe. Ah, pessoal, só uma coisa, tá? A gente não escreveu aqui, mas assim, ó, a hora que vocês postarem o vídeo no YouTube, assistam antes de colar o link e botar lá, tá? Porque às vezes o YouTube muda um pouquinho a qualidade do vídeo e você estava enxergando o número da treina e passa a não enxergar mais. Então assim, chequem antes de enviar o link pra gente, tá? Chequem o vídeo que vocês postaram no YouTube. Então filmou, tá tudo certo, pôs no YouTube, checa, porque às vezes a pessoa filma bonitinho em HD, na hora que põe no YouTube não configura direito, aí carrega um VGA, estraga toda a filmagem, não viu o que está lá, manda pra gente, depois, pelo amor de Deus, mandei um vídeo que não dá para ler a medida da treina, não dá para ler a medida da carga. Chequem o vídeo do YouTube, assistam o vídeo do YouTube, certo? E depois mandem pra gente. É obrigatório também que entre a retirada de carga e pesagem, a carga paga esteja sempre visível no vídeo, para garantir que não houve troca da carga. Se a equipe optar, pode utilizar como recurso 2 vídeos sincronizados, um em tela cheia e um menor em um dos cantos, desde que esse vídeo não entre em desacordo com nenhum dos itens acima, certo? Ou seja, você não pode botar um videozinho no canto que numa certa hora ele cobre uma coisa que não devia cobrir, certo? Ou você faça corte num deles, no outro não, sei lá, os vídeos têm que ser coerentes, certo? Esse recurso deverá ser utilizado apenas se a equipe julgar que facilitou o cumprimento dos requisitos, de novo, porque é a obrigação de vocês demonstrar o cumprimento dos requisitos, de modo a não poluir o vídeo com informações excessivas e desnecessárias. Esse item, existe uma carga de classificação para as equipes do torneio de acesso, conforme a seção 863. Essa carga separa as equipes em 2 blocos para a seleção de equipes no seguinte, conforme a seção 66524732. As equipes deverão postar o vídeo no site do YouTube e deverão indicar no site da comissão técnica. A AeroCT, não sei se você sabe, mas é a Aerodesign Comissão Técnica. Tá? O link para o vídeo. O vídeo deverá ser privado se a equipe desejar. Tá? Eu imagino que a maioria vai querer, porque se você posta um vídeo com um mês de antecedência mostrando a sua carga máxima, a outra equipe que não voou ainda já vai saber com que ela está voando, certo? Então, eu suponho que todo mundo vai botar o vídeo privado. Mas a gente fez questão de falar aqui. Após a data final da entrega dos vídeos, os vídeos serão disponibilizados para as equipes saberem contra quem elas competiram. O prazo de apresentação dos vídeos sem penalidade está especificado no apêndice e a partir disso será considerado uma penalidade. Somente serão aceitos vídeos até a data limite com penalidade, ou seja, depois desse final da data com penalidade, ele não é mais aceito vídeo. Importante, pode-se notar
que a filmagem de voo de forma a cumprir com os requisitos da sessão será bastante completa. Sendo assim, a equipe não deve acrescentar nenhuma outra informação que aumente o tamanho do vídeo, além do necessário. Vídeos assim serão passíveis de validação. Por quê, tá, pessoal? Agora a gente vai passar a ter muito vídeo para olhar. Tá? E os vídeos serão mais longos do que os vídeos de antes. Então, se começar um vídeo com a equipe, minha equipe é uma equipe que nasceu no ano de tal, e não sei o que, agora eu vou passar uma sequência de slides da construção do avião, e depois de 20 minutos aparece realmente a parte que interessa. A gente não vai aceitar esse tipo de coisa, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito pesado pra gente. E eu estou falando porque já teve vídeos assim. A gente teve assim, né? Então, a gente entende que a equipe quer mostrar parte do trabalho e tal. Só que, olha, pessoal, eu vou ser bem sincero com você, a gente tem uma agenda bem corrida com os vídeos de voo, porque muitos vídeos são entregues perto do final da competição. E assim, eu estou falando para vocês não perderem tempo mesmo, tá? A hora que começa essas coisas a gente pula. Tá? Então assim, eu estou sendo sincero, tá? Para vocês se preocuparem com a parte que interessa. E aqui nesse vídeo aqui, tá? A gente quer uma coisa séria em torno do que é o objetivo do vídeo, tá? Então a gente não quer ficar sabendo de pular uma coisa que vocês estão tendo o maior trabalho para fazer. A gente não quer pular, a gente quer façam o que tem que fazer, tá? E aí a gente vai, e se não tiver, a gente vai invalidar, tá? A ideia é fazer o objetivo. Pessoal, parece brincadeira, tá? Mas a gente também não faz isso. Quando a gente vai certificar um avião na ANAC, no FAA, a gente faz o que tem que ser feito. A gente não fica fazendo filme não, tá? Vocês me desculpem, então, eu estou sendo um pouco grosseiro do que eu estou falando, tá, pessoal? Mas assim, eu acho que é importante vocês terem a noção do que a gente faz, tá? Assim, bota um monte de firulinha no vídeo e não é isso que vale nota, tá? A gente pula. Exemplos, vídeos em que a equipe fica apresentando a história, não serão aceitos, tá? Esse vídeo tem caráter importantíssimo para o uso nos cálculos da pontuação. E esse deve ser o foco da equipe. A equipe não precisa se preocupar em editar o som. A gente já viu que o pessoal já brincou com isso lá no Facebook, né? Para cobrir gritos exaltados e não sei o que. A gente vê, porque a gente avalia os vídeos que tem, e tem a equipe que o avião voa e assim, a gente não tira ponto por isso. E tem a equipe que fica com vergonha porque alguém gritou e vai lá e substitui por uma musiquinha. E aí não tem nada, sabe? E assim, a gente não põe ou tira ponto baseado nisso, tá? Então, só que a gente prefere, se a gente fosse dar ponto, a gente ia dar ponto pro cara que grita. Porque lá a gente ouve o motor, a gente escuta como o piloto estava voando o avião, se ele ficou brigando com a gente escuta no barulho da câmera se estava muito vento, fica sabe? Então assim, tem algumas outras coisas que a gente olha e que a gente perde quando coloca o som, tá? Então assim, de novo, a gente não vai invalidar. Você vê aqui um texto um pouco mais grande, a equipe não precisa se preocupar com isso. A gente prefere que não seja editado o som, tá? Mas também não vamos invalidar por conta disso, tá? A comissão técnica entende a alegria em atingir os objetivos do projeto e pede que o som seja mantido original, tá? Para que possamos ouvir os motores, vento e etc. Pessoal, a regra tem lá suas N páginas, certo? Mas eu quis focar nesse item, tá? Porque o vídeo de voo é o item mais importante. A gente pretende fazer, a gente ainda não conseguiu fazer, tá? Mas a gente pretende fazer um vídeo de exemplo que a gente vai postar no YouTube e mandar para vocês assim que possível, tá? A gente vai filmar com um aeromodelo comum de um dos nossos colegas aqui que sabe qual é o modelo, certo? E vamos fazer um vídeo mostrando, sabe o que vai mais ou menos? A gente vai fazer um passo a passo, certo? E mostrar cada um desses itens, comentando, tá vendo, pessoal? Você preocupa com isso, papapá e tal. Tá? Nossa ideia é fazer um vídeo de exemplo para ficar bem clara a nossa intenção, tá? A gente também tem as nossas incertezas com relação a essa competição. A gente nunca participou do Aerodetron, então a gente não tem essa experiência, tá? Então, para a gente vai ser um aprendizado também fazer essa competição, tá? E a gente espera que a gente consiga evoluir com ela, aceitar cada vez mais equipes, que a gente consiga ter uma avaliação de projeto mais legal para ela também no futuro. E assim, a gente pede perdão pelo tempo que vocês ficaram nesse desespero entre não saber o que teria esse ano, até a gente conseguir realmente divulgar que existe uma solução.
certo? A gente conseguiu fazer essa solução aí. De tudo que a gente avaliou, por mais que eu tenha tentado detalhar essa apresentação aqui, essas discussões foram longas e tem uma série de detalhes dentro de detalhes para essas soluções todas que a gente mostrou, né, que a gente tentou avaliar para 2016 e não foi possível, que também poderiam ser possíveis para 2017, e nenhuma delas é uma solução definitiva. Essa tem muito mais cara de uma solução definitiva, porque se é um ano que vem vierem 200 equipes, essa solução ainda concorda. Então, a gente espera que vocês tenham gostado aí. Eu sei que, como a gente mesmo notou, ainda tem algumas desvantagens dessa solução. Com certeza absoluta, é melhor do que a solução do sorteio, certo? A gente já sabia disso. E eu espero que a gente consiga fazer esse novo torneio rodar tão bem quanto a gente imagina no nosso sonho, pelo menos. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês querem fazer algumas mais perguntas? Imagino que vai ter bastante agora.